Há 5 dias atrás, o canal Além da Fé com Jason Ferrer, apresentado aí pelo meu amigo Jason Ferrer, que traz um excelente conteúdo, ele confronta as religiões, as crendices, as crenças das pessoas com a realidade, com a razão, com a lógica. E claro, os deuses não suportam, as religiões não aguentam, porque são baseadas na fantasia. As pessoas acabam aí acreditando em coisas que não condiz com a sua realidade, com a sua vida, com o seu dia a dia, né? E o Jason faz um excelente conteúdo, traz um excelente conteúdo em relação a isso aí. E há 5 dias atrás, como eu mencionei, ele trouxe um vídeo intitulado Ateu Bom é Ateu Morto, disse o povo. Por que o título deste vídeo do Jason Ferrer? Porque o Jason faz uma entrevista com várias pessoas aí em seu dia a dia, comum, não é? Na rua, na praia e tal, fazendo compras. E a pergunta do Jason é a seguinte: se no Brasil vigorasse a lei que seria crime com punição de pena de morte para pessoas que se considerassem ateias, se essas pessoas as denunciariam? E a resposta de grande parte, da grande maioria, foi que sim, denunciariam. E isso me chamou bastante atenção. Nesta sequência, há 3 dias atrás, o mesmo canal Além da Fé, com o apresentador Jason Ferrer, fez uma live com o título A Farsa da Inspiração Divina. Nesta live, o apresentador Jason traz um áudio de uma mulher, ela falando sobre esta questão da Bíblia e tal, mas com um sentido de pregação, trazendo ali os seus achismos, as suas crenças, como sendo verdades absolutas. E é interessante que esta mesma mulher, que eu não sei quem é, também não faço questão de saber, porque eu não assisto esse tipo de conteúdo porque meus ouvidos não são penico. E esta mulher chega a mencionar nomes de grandes cientistas, filósofos, descobridores, grandes mentes da humanidade, citando-os como palhaços. Eu quero que vocês primeiro assistam o vídeo da live do Jason. Claro, não vou trazer a live por completo, né? Quem não assistiu, vai lá no canal Além da Fé e você pode assistir esses 2 vídeos, né? Com os quais os títulos eu acabei de mencionar. Então eu vou trazer aqui alguns cortes da live e em seguida eu trarei cortes também do vídeo que o Jason entrevista as pessoas. É brincadeira. Eu quero só que você ouça, só preste atenção aí agora. Desliga a panela de pressão, desliga o que você está fazendo aí agora e presta atenção ao que nós vamos falar, para mostrar para você. Tá aqui, ó. Hoje eu estou aqui para fazer um comentário sobre algo muito importante, que é o plano de Satanás, como que ele está orquestrando esse plano para destruir a nossa vida. Então, eu já comentei sobre sociedades secretas, que são um braço muito forte dessas entidades malignas, mas agora eu quero fazer um comentário sobre um trecho muito interessante que eu vi neste livro aqui, que denuncia as práticas nova-eras sobre o plano de Satanás e também fazer um comentário sobre como que ele opera isso, certo? Até porque muitas pessoas parecem não acreditar que Satanás existe. Isso é porque nós temos períodos muito curtos na Terra, certo? No máximo 100 anos, e depois a gente vai dessa para melhor. Então, o que é feito, o que Satanás tem feito, é um plano que se estende por muitas e muitas gerações, até porque ele tem paciência. E já faz milhares de anos que ele está trabalhando nisso. Mas antes de começar, eu quero agradecer a todos os inscritos no Maldições Hereditárias. Os comentários já foram abertos, tem vários comentários de vocês, o feedback tem sido muito positivo. E lembrando que na aula final do curso eu vou estar respondendo a várias perguntas que estão sendo deixadas lá. Então, quem quer entrar, ontem foi colocado o primeiro episódio e na próxima terça a gente vai ter mais um episódio sendo adicionado. O link está aqui na descrição. Bom, então vamos partir para o tópico do vídeo de hoje. Primeira coisa que eu quero trazer atenção é, você já ouviu falar sobre verdade objetiva versus verdade subjetiva? Bom, a verdade objetiva é aquela que todo mundo sabe que só tem uma verdade. Por exemplo,
2 mais 2 igual a 4. Não importa se você acha que 2 mais 2 é igual a 5 ou que 2 mais 2 é igual a 3. Essa é uma verdade objetiva. A verdade subjetiva é aquilo que cada um tem a sua verdade diferente, cada um tem um pensamento diferente e não existe uma verdade sólida a respeito do que acontece. Nós sabemos que Jesus Cristo é uma verdade objetiva. Isso não é só porque a Bíblia nos fala, mas também porque muitos cristãos já experimentaram Jesus na pele, e não só cristãos. Nesse livro aqui tem... Ela está falando que 2 mais 2 são 4. Olha a comparação que ela faz. 2 mais 2 são 4. Jesus, aliás, matemática é uma verdade objetiva. Jesus é uma verdade objetiva. Ela está deixando bem claro isso. Por quê? Jesus é algo objetivo. Porque muitas pessoas já experimentaram Jesus. Pronto, foi assim que ela provou. Que 2 mais 2 são 4 e que Jesus é uma verdade absoluta e objetiva, simplesmente porque algumas pessoas já provaram. Preste atenção. Uma pessoa formada na Alemanha, doutora, tá? Doutora, formada, doutorado na Alemanha. Tem esse pensamento. Vários relatos sobre ateus que tiveram encontros com extraterrestres, que nós sabemos que são os demônios, que foram livrados desses seres negativos espirituais após chamar pelo nome de Jesus. Não só isso, arqueólogos, históricos que são ateus comprovaram e confirmam. Existe muita evidência que Jesus existiu. Então Jesus é uma verdade objetiva. Ele não tem mudanças, não é como se cada um pudesse ter um Jesus diferente. Jesus é um só, é um caminho só, e isso é uma verdade objetiva. Então, como é que Satanás conseguiu... Veja como é que ela fala. Jesus é um só, é o único, e ele, por isso, ele é uma verdade objetiva. Quer dizer, veja como é que ela prova. Ela prova dizendo que a Bíblia diz que é verdade. Pronto. Então, Jesus existe, fim de papo. Então, se ele existe, muitas pessoas já tiveram experiências com Jesus, então acabou, fim de papo. Jesus é uma verdade absoluta. E Satanás existe, e Satanás está por trás de tudo isso. Veja como essas pessoas, sem o menor método científico, elas chegam a essas conclusões. Ela fala, Jesus é um só, é o único, e ele, por isso, ele é uma verdade objetiva. Quer dizer, veja como é que ela prova. Ela prova dizendo que a Bíblia diz que é verdade. Pronto. Então, Jesus existe, fim de papo. Então, se ele existe, muitas pessoas já tiveram experiências com Jesus, então acabou, fim de papo. Jesus é uma verdade absoluta. E Satanás existe, e Satanás está por trás de tudo isso. Veja como essas pessoas, sem o menor método científico, elas chegam a essas conclusões. Enganar tantas pessoas há tantos anos. Bom, na página 96 deste livro, a gente tem um trecho chamado O Plano do Diabo para Desde o Começo. Então, nós sabemos, através da Bíblia, que a primeira atitude de Satanás para enganar a humanidade foi convencer Eva a comer a maçã, e que ela seria como Deus se ela comesse a maçã. Então, a gente já tem a primeira tática dele aí, que é enganar, certo? Deceit. Depois que ele fez esse primeiro passo, ele causou Adão e Eva a duvidar algo que Deus disse para eles, algo que o Criador falou para eles. Porque vemos em Gênesis que o Criador havia falado, se você comer dessa fruta, morrerá. Então Adão e Eva, primeiro, engana, usa de táticas para mentira. Em segundo lugar, ele convence que o que eles ouviram não é verdade. Então ele coloca a dúvida dentro da cabeça das pessoas. Lembrando, quando a gente está falando de análises de espíritos demoníacos, o espírito da dúvida é um que pode atormentar muitas pessoas. Então, depois de já fazer esses dois... Você vê que ela fala de dúvida como fosse um espírito, né? O espírito da dúvida. Então, quer dizer, você não pode duvidar. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre tudo que os papas falaram? Exato. Os papas deixaram bem claro, os bispos cardeais, a Igreja Católica, toda a estrutura da Igreja sempre deixaram claro que você não pode ter liberdade de pensamento. Você não pode pensar. Os papas sempre foram contra o pensamento. E agora vem essa réplica. A palavra que está escrita na Bíblia, de repente, já não é mais a verdade absoluta, e existem outras verdades alternativas, verdades
subjetivas que as pessoas acabam recebendo através de encontros com entidades espirituais e de outras maneiras, como a gente vai ver aqui no número 3, na verdade no número 4, que é encorajar Eva a procurar o conhecimento em subjetividade, ou seja, diferente do que aquilo que já estava sendo falado e aquilo que já era a regra. Então ele encoraja Eva a procurar uma verdade alternativa, aonde o que a gente vê aqui é uma revelação pessoal, que teria mais poder do que aquilo que o Criador fala pra gente. Então, no caso, o que ele queria era que Eva experimentasse a maçã e tirasse uma conclusão diferente daquela que Deus já tinha falado. Pessoal, aí você percebe como... do que aconteceria se ela experimentasse essa maçã. Essa prática de buscar... Pronto, tá aqui. Pessoal, você percebe como que a igreja rebaixa o ser humano? O ser humano está fazendo uma proposta aqui, social, econômica, política, religiosa, mas deixa claro que tudo isso começou em Eva comendo uma maçã, comendo um fruto. Você entende isso? Cara, é impressionante como que a gente tem, nos dias de hoje, pessoas com mentalidades como essas. Como que eu posso dizer que uma pessoa dessa é uma doutora fulana de tal, formada nas dependências das maiores universidades da Alemanha, o berço da civilização intelectual mundial, né? Fora da Grécia. Como é que eu posso falar isso? Não tenho condições disso, Brasil. Olha que coisa. De fazer pessoas buscarem outras respostas diferentes da resposta de Deus é a verdade subjetiva. E é isso que Satanás quer. Por quê? Veja bem, quando a gente estuda as práticas de nova era e como Satanás opera através dessas crenças erradas, a gente percebe que muitas pessoas acreditam que elas receberam a palavra de Deus não através da Bíblia, mas através de experiências espirituais que elas tiveram. Por exemplo, encontros com alienígenas, demônios, e entre outras coisas. Continuando, e dizendo que a experiência pessoal da pessoa teria mais autoridade do que a palavra, a revelação, o evangelho, que nós sabemos é o quê? É uma verdade objetiva. Nós sabemos, e como comentado no vídeo de ontem, o pecado começou com Adão e Eva, e desde então a transgressão está presente no DNA humano, porque todos nós descendemos de Adão e Eva. Isso foi passado de geração em geração. A tendência ao pecar, porque nós vivemos em um mundo caído, certo? Então Satanás usou essas táticas de enganar as pessoas de maneiras muito sutis, aonde você não percebe que você está sendo enganado. Isso é muito parecido com as ideias nova era. Então o que isso tem a ver com o assunto de maldições geracionais, maldições hereditárias? Por que eu estou falando disso hoje, certo? Porque o que acontece é o seguinte: muitos de vocês vão pegar e falar, não, mas eu sou muito inteligente, certo? Eu conheço o evangelho, Satanás jamais vai me enganar. Mas pensa bem, se você tem filhos e você manda eles para a escola e você, sei lá, os seus filhos já começam a crescer com ideologias diferentes, com verdades subjetivas que não são aquelas que estão escritas no evangelho, você já perdeu a próxima geração e você já muito provavelmente perdeu as outras gerações, porque o seu filho vai ter filhos e esses filhos jamais vão escutar a verdade objetiva, pelo contrário, a verdade subjetiva. Então, como é que Satanás conseguiu tomar controle de tudo? Bom, a gente já sabe, através do estudo da maçonaria, que nos últimos 200 e poucos anos, ele estava por trás da construção de escolas, da construção de todo o sistema educacional do mundo e outras entidades e organizações que muitos acham respeitáveis, como a Royal Society, que é a sociedade real, onde teve lá o Charles Darwin, onde teve lá o Isaac Newton, todos esses palhaços que as pessoas acham que foram grandes. Todos esses palhaços, ela está chamando Isaac Newton, Albert Einstein, e está chamando Charles Darwin de palhaços. Vocês entenderam? Vou voltar um pouquinho aqui. Assim, a gente não tem esses homens como deuses. A gente não tem. Nós somos ateus. E entenda bem, nós não tratamos Albert Einstein como deuses. Como Deus, ou Isaac Newton como um deus. Copérnico, Giordano Bruno, ou Johann Kepler. Nós não tratamos essas pessoas como deuses, mas sim como grandiosíssimos seres humanos. Pessoas que construíram as maiores invenções do mundo. Está aqui, ó. As maiores invenções do mundo. Essas pessoas deram possibilidade para que todas essas coisas que hoje nós temos fossem criadas. A ciência foi que produziu tudo isso, pessoal. E a pessoa vem com o diabo de um livro desse aqui, que não explica
explica absolutamente nada sobre nada para querer dizer que a ciência e que os cientistas são palhaços. Como que essa mulher está na universidade? Que universidade é essa? Que a mulher chama Albert Einstein de palhaço, Isaac Newton de palhaço, Charles Darwin de palhaço. Palhaço. Então, quando essas pessoas escutam, né, pessoas comuns aí sem estudo, sem conhecimento, sem aí um desenvolvimento aí do senso crítico, elas escutam este tipo de pregação, este tipo de falácia, este tipo de imposição de autoridade. Estas pessoas engolem isso aí, meu amigo, e descem muito macio. Essas pessoas não criticam, essas pessoas não questionam, e isso pregna na cabeça dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas já nasceram dentro de um lar doutrinado por esta religião. Essas pessoas nunca tiveram a oportunidade na vida de terem o conhecimento das coisas para decidirem pela sua própria inteligência, pelo seu próprio intelecto. O que foi ensinado para elas é assim, isso é a verdade, você não pode questionar, você não tem direito de questionar. Qualquer questionamento contrário a isso aqui é errôneo, é maligno, é pecado. Entendem, pessoal, o perigo? Se hoje fosse crime de todo, crime de morte mesmo, todo ateu, ninguém pode ser ateu dentro do Brasil, ninguém pode. E seria pena de morte para essas pessoas. Você denunciaria? Denunciaria, com certeza. Você denunciaria? Denunciaria. Como é que é? Denunciaria. Hoje vocês tivessem que votar. Vocês votariam numa pessoa que não acredita em Deus, não tem fé em Deus, não tem Deus no coração? Não votaria. E você? Também não. Também não? E você? Também não. Você acha que a maioria dos crimes hediondos, violência, assassinatos, roubos, estupros, você acha que a maioria absoluta das pessoas que cometem esses crimes são pessoas que acreditam em Deus ou pessoas que não acreditam em Deus? Eu tenho certeza que elas não acreditam em Deus. Nós podemos ver o poder político do país constituído por religiosos, em sua grande maioria. Antes desta Constituição, era a igreja que tinha o poder sobre as nações, sobre o povo. Depois da Constituição, a igreja perdeu este poder, mas ela ainda tem o poder psicológico. E dentro desse sistema político, está cheio de religiosos infiltrados, trazendo as suas ideias, as suas crendices. A crendice, a religião, ela influencia em grande parte a constituição de um país. E como o país considera esta religião, este entendimento como verdade, é um perigo que queiram impor suas ideias obrigatoriamente sobre as outras pessoas. Vejo que já veio propósitos de colocarem a Bíblia nas escolas para ensinar para as crianças, né, como uma espécie de doutrinação infantil mais pesada, além do que essas crianças já recebem em casa e dentro da própria sociedade. Não pode receber uma doutrinação de outras religiões. Vamos apresentar todas as religiões do mundo para que essas pessoas escolham qual é o Deus verdadeiro? Não, não pode, jamais, né? O meu Deus é o verdadeiro e eu tenho que ensinar isso nas escolas, como sendo uma verdade absoluta. Qual é o fundamento disso? Qual é a base para isso? A Bíblia, né? Desde quando a Bíblia é fundamento para alguma coisa? Desde quando a Bíblia é base para alguma coisa? Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia é um livro repleto de ignorância, repleta de selvageria, de estupidez, porque foi escrito por pessoas antigas, pessoas sem conhecimento, pessoas com entendimento errado em relação às coisas, em relação à natureza. Elas achavam que doenças é castigo de divindades, e até hoje em dia ainda tem pessoas acreditando no absurdo desse.